Oi, gente! Meu nome é Maria Eugênia e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as 9 diferenças entre a escola no Brasil e a escola nos Estados Unidos. Deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo! Bom, a primeira diferença entre a escola nos Estados Unidos e a escola no Brasil é o ensino médio, que no Brasil o nosso ensino médio tem 3 anos e nos Estados Unidos o high school tem 4 anos, que seria o nosso nono, primeiro, segundo e terceiro. A segunda diferença é que nos Estados Unidos eles repetem o mesmo horário durante a semana inteira. O meu horário aqui é História Mundial, Personal Finance, Álgebra 2, depois eu tenho lanche, depois do lanche eu tenho Inglês, Banda da Escola, Biologia 2 e aulas de violão. Esse é o meu horário durante toda a semana, então é diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem um horário diferente para cada dia. Aqui não, é o mesmo horário todos os dias. Terceira diferença é que nos Estados Unidos você só tem 7 matérias no ensino médio. Como você tem o mesmo horário todos os dias, você escolhe 7 matérias para cursar durante o ano, diferente do Brasil, que a gente tem 12 a 13 disciplinas durante o ensino médio. Então aqui seriam menos matérias do que no Brasil, que são 12, na minha escola são 12 matérias. Então a terceira diferença é o número de disciplinas que você tem em cada escola. A quarta diferença é que aqui nos Estados Unidos você só aprende o básico das disciplinas, você não aprofunda dentro dos conteúdos. Você tem algumas aulas, que seriam as aulas especializadas, e nessas aulas você tem a opção de estudar mais a fundo os conteúdos. Mas no Brasil a gente aprende todas as disciplinas bem a fundo, seria, como o próprio nome diz, seria o ensino médio da matéria que você vai cursar, para quando chegar na faculdade você ter uma base suficiente para você entender o mínimo daquela matéria. Então, é diferente daqui. Aqui a faculdade, primeiro ano da faculdade, você cursa todas as matérias, que seriam as matérias básicas, e elas são matemática, literatura, esse tipo de matéria você é obrigado a cursar no primeiro ano da faculdade aqui nos Estados Unidos, por eles não estudarem mais a fundo como a gente faz no Brasil. A quinta diferença é as tarefas. Aqui nos Estados Unidos, na minha escola e na maioria das escolas, você tem até o final do bimestre para entregar a sua tarefa. Você não ganha pontos totais, você ganha aproximadamente 80% da sua nota e você pode entregar até o final do bimestre, o que é bem legal. Se você faltar de aula, você tem até um dia a mais. Por exemplo, eu faltei de aula na segunda, eu tenho terça eu vou na aula, eu pego a matéria que eu perdi e quarta eu entrego a minha tarefa com a nota de 100%. Então eles são muito mais maleáveis e flexíveis com o assunto tarefa, o que não acontece no Brasil. Se você tem a tarefa para segunda e você não entregar a segunda, é 0. A sexta diferença é o tempo que você tem para lanche no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos você tem de 30 a 50 minutos de lanche, e no Brasil a gente só tem de 10 a 20 minutos de lanche. Aqui você também tem algumas escolas, que seriam as escolas realmente grandes, elas têm 3 horários de lanche diferentes, que seriam 3 opções, você não escolhe, mas são 3 períodos para lanche. Então você não é a escola toda que tem lanche ao mesmo tempo. São 3 horários diferentes para poder não ficar a cantina completamente cheia e não gerar filas super enormes. A sétima diferença, que deve ser a mais notável, é o uniforme. No Brasil a gente é obrigado a usar uniforme em escolas públicas e particulares. Algumas escolas no Brasil, que seriam as escolas americanas, elas não são obrigatórias, o uso de uniforme não é obrigatório nessas escolas, mas aqui nos Estados Unidos somente as escolas privadas tem o uso de uniforme obrigatório. As outras escolas são todas com roupa livre, apesar de que você tem o dress code, que seria o manual de como se vestir, seriam as regras do que você não pode vestir dentro da escola. Que, por exemplo, saias, elas vão até a ponta dos seus dedos. Se você ficar em pé e esticar os seus braços, a sua saia ou o seu short tem que alcançar a ponta dos seus dedos. A oitava diferença é que no Brasil você não sai da escola sem autorização dos seus pais, se você é menor de idade. Se você está no terceiro ano e tem 18 anos, é óbvio que você não precisa da autorização dos seus pais. Mas aqui nos Estados Unidos, os juniors e os seniors, como eles têm carro, eles são autorizados a sair durante o horário de lanche para poder ter lanche ou almoço fora da escola. Então, eles não precisam ligar para os pais e podem sair da escola sem autorização dos pais. Caso você tenha uma emergência ou alguma coisa, você ainda pode sair da escola, você tem que assinar um documento e a sua coordenadora tem que concordar com aquilo. Por exemplo, se você tem uma consulta no médico e o seu pai esqueceu de ligar, você mesmo pode assinar para isso. Mas isso seriam só os high school students, que seriam só os alunos de high school. Por último, mas não menos importante, nós temos os esportes. Aqui nos Estados Unidos, todos os esportes são disponibilizados em todas as escolas, é obrigatório. Você tem vôlei, futebol americano, algumas escolas você tem soccer, que seria o nosso futebol aí do Brasil. Você tem cheerleading, que é as líderes de torcida, você tem beisebol, e eles são divididos por temporada, que são de acordo com as estações do ano.
Por exemplo, o Texas é muito famoso pelos líderes de torcida, Flórida é muito famosa pelas líderes de torcida e também por soccer, que é o nosso futebol. Por exemplo, o time de Orlando é realmente muito bom aqui nos Estados Unidos, o time de soccer, e o futebol americano ele é presente em todas as escolas, assim como o basquete. A maioria das escolas que tem soccer, ele é mais para garotas do que para garotos, porque os garotos preferem basquete ou futebol americano. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo e me conta qual que é a diferença entre as escolas do Brasil e dos Estados Unidos que você mais detesta. Te vejo no próximo vídeo, tchau!